Aqui no canal vocês já conheceram a Austrália. Viu como ela é perigosa? Pois lá estão os animais mais perigosos do mundo. E se eu te contar que não é só na Austrália que tem esses animais perigosos? A nossa floresta amazônica pode ser ainda mais perigosa que a Austrália. Se você não sabe, ela é o lar de várias criaturas mortais que podem te matar em segundos. Cobras gigantescas, rãs venenosas, pequenos peixes que podem te devorar, jacarés enormes. É sobre isso que iremos contar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se você é um fodinha, é claro, feche logo seu joinha. Yeah! E agora, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Antes de tudo, saiba que a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo. E ela também possui a maior variedade de fauna e flora do mundo. Ou seja, ela possui a maior variedade de espécies, tanto para animais quanto para vegetais. E agora, sabendo disso, vamos falar das criaturas mortais que tem lá. Jacaré-açu. Vamos começar então com o maior predador da América do Sul, o jacaré-açu. Esse jacaré possui uma estimativa de vida igual ou maior do que os seres humanos, podendo viver de 80 a 100 anos. Esse jacaré costuma comer javalis e animais de médio porte, mas quando está com pouca comida, ele chega próximo dos vilarejos. No Amazonas existem vários registros de ataque de jacaré-açu, e grande parte dessas pessoas que são atacadas não conseguem sobreviver depois. Isso acabou gerando uma guerra entre os homens e os jacarés, fazendo com que vários pescadores da região matassem vários desses jacarés-açus. E esse é um dos motivos pelo qual o jacaré-açu vem sumindo do Amazonas e corre até risco de extinção. Outra coisa que agrava a extinção desse animal é que seu couro é bastante valioso, então muitos pescadores acabam matando para poder vender. Mas mesmo em extinção, ele está no topo da cadeia alimentar. Já foram encontrados jacarés-açus aqui no Brasil com mais de 5,5 metros e pesando mais de meia tonelada. Ariranha. A ariranha, para quem não sabe, é uma espécie de lontra e também é considerada o maior felino das Américas. Ele pode atingir 2,20 metros de comprimento. É um animal que caça durante o dia e geralmente é encontrado nas regiões mais úmidas da Amazônia. As ariranhas podem pesar até 35 quilos e normalmente a sua refeição diária é peixe. Mas isso porque ele come peixe. Se um humano chegar perto de uma ariranha, não é nada legal. Ele vai avançar em cima de você. Ela não é nada carinhosa, ela costuma ser agressiva com os humanos. Por mais que pareça um animal fofinho, as ariranhas vivem em rios e córregos, e é justamente ali que elas atacam os humanos. Muitos pescadores já relataram que foram atacados por ariranhas enquanto estavam nadando no rio. Tanto é que alguns pescadores até caçam essas ariranhas, para evitar que as ariranhas caçem eles. Candiru. Agora vamos falar de um parasita que causa o terror lá na Amazônia, o candiru. Esse pequeno bicho vive nas águas dos rios da Amazônia. Eles se hospedam nas guelras dos peixes para se alimentar dos peixes. Mas é só isso? Ele só come peixe? Por que ele entraria como um dos bichos mais perigosos do mundo? O que acontece é que essa pequena parasita se atrai com cheiro de urina. Então se você entrar no rio e urinar, ele pode entrar dentro do seu... Ele normalmente entra em peixe, mas caso tenha urinado no rio, ele esteja ali, ele vai entrar na sua uretra. Ele vai entrar pela sua uretra, vai subir na sua bexiga e começar a fazer uns cortes dentro do seu corpo. Depois de entrar no seu corpo, além desse parasita rasgar você inteiro por dentro, você só consegue remover ele com uma cirurgia, pois o parasita entra pelo canal da uretra, destruindo tudo e sendo difícil de ser retirado. E pode ter certeza que há muito relato desse parasita atacando humanos lá no Amazonas. Vixe, é o que mais acontece, os moleques entram pra dar uma mijada no rio, ou pra ficar de boa e do nada sai gritando e tem que fazer uma cirurgia para retirar um negocinho desse tamanho. Aranha Golias comedora de pássaros. Com um tamanho de até 31 centímetros de diâmetro, tamanho do seu antebraço mais ou menos, a aranha Golias é a maior aranha do mundo. E essa aranha é capaz de comer rãs, minhocas, morcegos. Ela come também ratos, insetos e pássaros. Uma aranha que come pássaros, você já viu? Como que come? Será que ela joga a teia e prende um pássaro no ar? Essa aranha também possui poderes de regeneração. Se você arrancar alguma parte dela, nasce de novo. O veneno da aranha é altamente letal para vários animais, mas para os humanos não é letal. É um veneno bastante tóxico. Ela não gosta de atacar humanos, prefere atacar ratos ou rãs. Mas se for ameaçada, meu filho, ela vai atacar qualquer pessoa. E eu tenho certeza que você não vai querer ser atacado por uma aranha Golias. Piranha de barriga vermelha. Essa piranha é tão temida que já ganhou até filme de terror.
É considerada a quadrilha mais perigosa da Amazônia, já que uma piranha nunca anda sozinha. E quando elas querem atacar, elas atacam todas juntas. As piranhas de barriga vermelha podem ter no máximo 30 centímetros. E como o Daniel falou, elas sempre andam em grandes cardumes. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, mas na verdade qualquer pedaço de carne que aparecer ali dando sopa, elas vão comer. Seja um pedaço de carne pequeno ou até mesmo um boi, elas vão devorar praticamente tudo e deixar só os ossinhos. Assim como os tubarões, elas são atraídas pelo sangue, então qualquer feridinha já é bem chamativo para você ser atacado por um cardume de piranhas. E o ataque das piranhas é um ataque bem covarde, porque elas vão rapidamente em suas presas, mordendo, despedaçando e saindo fora e para outras atacar. Aí vem mais sangue, aí chega outras, aí vai. Do nada fica só o osso, mano. Várias pessoas no Amazônia já perderam membros, dedos, braços ou pedaço mesmo do corpo devido a ataques de piranhas. Onça pintada. A onça pintada, um dos carnívoros mais temidos aqui do Brasil. Pesando até 135 quilos, ele está no topo da cadeia alimentar. Ele comete seus ataques à noite, a hora perfeita para matar e não ser visto. E a onça pintada come de tudo, seu cardápio é bem variado. Come desde pacas, antas, capivaras, javalis, passarinho, até ser humano, criancinha, bebê, idosa. De animais de pequeno médio até os maiores. Para onça pintada não tem tamanho. E se você cair de frente com uma onça pintada, vixe, ferrou. Não adianta correr ou tentar subir numa árvore, porque ela é bem ágil, ela vai te pegar. A não ser que ela esteja de barriga cheia. Scolopendra gigantea. Também conhecida como centopeia gigante, a Scolopendra é uma das maiores centopeias do planeta, tendo até mais de 30 centímetros de comprimento. Nojento, imagina. Nossa, um inseto, velho. Por mais que seja um inseto, essa espécie é carnívora. Come desde pequenos lagartos, sapos e outros insetos, até mesmo aranhas e escorpiões. E se você acha que ele só come inseto, ou bicho, ou animalzinho, não. Ele possui um veneno muito mortal. Já houveram vários registros de pessoas que morreram devido à picada desse inseto. Esse bicho também é conhecido como lacraia gigante. Então se você encontrar um animal desse, corra, jogue Baygon ou pise nele caso esteja de bota. Ou joga uma pedra gigante, né? Porque vai que você pisa nele e ele come seu pé. Ah não, mas eu vou estar de bota, na Amazônia, com a roupa de astronauta. Tubarão-touro. Esse tubarão tem uma capacidade especial. O tubarão-touro possui um rim que é capaz de reconhecer e se adaptar a qualquer água do mundo. Isso significa que ele consegue viver tanto em águas doces quanto em águas salgadas. E é por isso que esse tubarão consegue migrar do oceano para os rios da Amazônia. Esse tubarão da Amazônia pode chegar até 3,5 metros de comprimento e pesar quase meia tonelada. E eles, galera, comem tudo que aparece na frente. Tudo, tudo, tudo. Desde peixe até pessoas que estão simplesmente tomando banho nos rios. E o tubarão-touro, galera, é considerado um dos tubarões mais perigosos do mundo. Pois como você já deve saber, existem muitas espécies de tubarão. E nem todos atacam os seres humanos, mas essa espécie aí faz um estrago. Sucuri, anaconda. Quem aí nunca ouviu falar da famosa sucuri ou a anaconda? Essa cobra é tão mortal que até virou filme, a anaconda. Considerada a maior cobra do mundo, essa espécie pode pesar até 200 quilos e medir quase 10 metros de comprimento, maior do que um ônibus. Ela é capaz de engolir facilmente um boi inteiro. Um boi inteiro, engolir assim, ó. Já viu aquelas imagens que tá a cobra e aí tem um negócio assim? Isso é real, galera, porque com o tempo ela vai destruindo o boi por dentro e aí depois já engoliu, vai. As fêmeas são maiores que os machos e como nenhuma delas é venenosa, elas matam suas presas estrangulando. Na maioria das vezes elas comem capivaras, jacarés ou outros animais que derem bobeira. Qualquer um que chegar perto dela, ela enrola e quebra todos os ossos. A bicha tem 200 quilos, tem 10 metros, como que você vai segurar um negócio desse? Galera, 10 metros é muita coisa. Depois de enrolar no seu corpo e te quebrar inteirinho, ela te engole facilmente, porque você vai estar todo quebrado já, né? Se ela mata até um boi, o que é um ser humano, né, mano? Ser humano desarmado. Mas mesmo assim, filho, você vai... Vamos agora, desafio? Mata a cobra, te dá uma faca, vai lá. Não, uma faca não, me dá um lança-chama, eu vou. Me dá um fuzil. Mas então, você consegue escapar dela se vocês dois não estiverem dentro da água, porque dentro da água o ataque dela é muito mais mortal. Ela na terra se movimenta lentamente, se rastejando. Já na água, meu filho. É tipo uma serpente do mar, tá nadando ali, chegou, caravou, te comeu, te matou. Enrolou, tchau. Já era. Rã da flecha venenosa. Se prepara aí porque agora vamos falar de um dos menores animais desse vídeo aqui e também um dos mais venenosos do mundo, a rã da flecha venenosa. Essa espécie que vive na floresta amazônica pode medir até 2 centímetros. Aqui, ó.
Nem sei. Nossa, Pequenininho. é aquelas rãzinhas que você nem vê. Nem vê. Tem que ver essa daí, senão você morre. Essas rãs têm cores fascinantes que variam entre verde e azul. Lembra que a gente falou no vídeo da Austrália, né? Quanto mais bonitinho, mais cor o bicho é, mais venenoso ele é também. Vamos ver agora o quanto é letal o veneno dessa rã. Uma pequena dose do veneno dessa rã é capaz de matar 1.500 pessoas. Uma pequena dose, mano. O veneno é tão poderoso que essa rã já matou muitos índios lá da Amazônia. Muitos índios acabaram morrendo envenenados, mas depois eles descobriram o poder desse veneno e usaram a seu favor. Eles pegam o veneno e passam nas pontas das flechas para envenenar os seus inimigos e também caçar. Uma coisa interessante, galera, é que esse veneno em cima da lança pode durar até 1 ano. A toxina desse bicho é tão forte que existem relatos de pessoas que estavam andando na floresta, encostou em uma folha e morreu. Depois foi descoberto que naquela folha em que a pessoa tocou, uma rã havia passado ali e deixado bastante veneno. Então tomem cuidado porque lá na floresta você pode morrer por esse sapo sem nem ter visto ele. Já que ele é pequenininho, 2 centímetros, você nem vê ele, nem vai E encostar. você não sabe nem onde que por ele passou. Bom, o que a gente recomenda é que você não caia sozinho na Amazônia. Não. Que você vá preparado se você, por algum Vá pra motivo... Austrália, dá pra ir pra Austrália ainda conhecer, mas não vá pra Amazônia. É porque assim, a Austrália é perigoso também, tem uns bichos medonhos lá que se você não viu vai ver, esse vídeo tava muito interessante. Mas mesmo assim é um lugar grande, turístico, pessoas moram, vivem lá, então várias pessoas vão lá passear e aí pode acontecer trombar alguma com coisa. algum bicho. Já na floresta, Amazônia... É o lar, né? Tipo... mano, é o campo de guerra dos bichos pra eles te devorar, mano. É Então o planeta deles, mano. é a arena de batalha dos animais, não dos seres humanos. Então, se você não quer ser atacado por nenhum desses bichos da Amazônia, deixa o seu like right now. Clica aí no joinha se você já não deixou antes, né? Com Eu acho que certeza. você já deixou, né? Se não deixou, então deixa agora. Yes. Galera, pelo mundo afora existem várias histórias de cidades perdidas. Um exemplo disso é a cidade perdida de Atlântida. Uma cidade que teria sido engolida pelo oceano e que foi descrita pela primeira vez pelo filósofo Platão. Outra cidade bem interessante e secreta também é a cidade de Eldorado, famosa, que fala sobre uma cidade perdida feita totalmente de ouro maciço, cheia de riquezas e pedras preciosas. Mais recentemente, uma nova cidade perdida ganhou popularidade na internet. E essa cidade perdida estaria nada mais nada menos do que aqui no nosso Brasilzão. Segundo o Google Trends, a palavra Ratanabá teve um boom de pesquisas entre o dia 5 e 11 de junho desse ano. Ou seja, todo mundo está querendo saber um pouco mais sobre essa cidade. Mas afinal, de onde veio toda essa história? Será que a floresta Amazônia esconde segredos que a gente não sabe? Bom, vem com a gente porque a gente vai descobrir isso agora. A cidade perdida de Ratanabá. Bom, galera, a história de Ratanabá fala sobre a existência de uma cidade perdida que estaria perdida no meio da Amazônia, e especificamente debaixo dela. Essa cidade antiga seria super avançada para sua época e supostamente uma das mais desenvolvidas entre as civilizações do passado. O local dela, galera, ficaria embaixo da Amazônia brasileira, no estado do Mato Grosso, entre aquele trecho do Pará e Amazonas. E segundo as teorias, ela também seria a antiga capital do mundo, que teria existido há 450 milhões de anos. 450 milhões de anos atrás, mano, só tinha bicho aqui na Terra. Como é que os bichos construíram uma cidade debaixo da Terra, mano? Mas beleza, vamos continuar. De acordo com essa teoria, essa cidade era um lar de um império riquíssimo, fundada pela civilização chamada Muriu. E essa supostamente seria a primeira civilização aqui da Terra, que teria habitado o nosso planeta há cerca de 600 milhões de anos. Ou seja, 600 milhões de anos, segundo essa teoria, existiam os Murius. Certo? E eles eram muito desenvolvidos, construíram essa cidade que interligava todo o planeta, lá debaixo da Terra, tipo umas topeiras, sabe? Tá. E o que aconteceu com esses caras? Sumiu. Foi por baixo da terra. E além de construir essa cidade incrível, eles também teriam construído o caminho de Peabiru, Que é uma antiga rota transcontinental muito utilizada pelos índios brasileiros e também pelos povos andinos primitivos. Então, teoricamente, essa rota vai de São Vicente, no litoral paulista, até Cusco, no Peru. Essa é uma rota só, existem várias outras ramificações. Sem contar também, é claro, nos túneis subterrâneos. Túneis esses, galera, que se estendiam em toda a América do Sul e acabava ligando também com outras partes do mundo. Mano, pensa aí, um túnel que sai debaixo da Amazônia, liga toda a América do Sul, os Estados Unidos, a Rússia, Vai pra Europa. a Índia. Meu Deus. Os caras ficou 100 milhões de anos escavando, né? E outra também, cadê o raio-x? Cadê a planta? Como é que a gente nunca viu esse túnel, mano? A gente invadia lá agora e desceria e... né? Bom, galera, é uma história legal, interessante, mas faltam muitas provas, né? Principalmente porque estamos falando de uma cidade muito grande, que foi feita
milhões de anos, né, numa época muito antiga, que teria um túnel subterrâneo gigantesco que ligaria o mundo inteiro. Cara, uma coisa desse tamanho seria fácil de encontrar, seria fácil de comprovar. Onde estão as provas que comprovam toda essa história? E outra, quem foi que descobriu essa cidade? Qual foi o historiador? De onde surgiu toda essa história sobre Ratanabá? Como tudo começou? Bom, galera, a verdade é que toda essa história, seja lá qual for ela de Ratanabá, essa história toda começou a ser divulgada por um instituto chamado Daquila. No dia 1º de julho, eles publicaram uma matéria no próprio site deles, dizendo que eles haviam sobrevoado a floresta amazônica para mapear as áreas onde ficaria Ratanabá, que eles já sabiam da existência dela, né? Então vamos lá em busca dessa cidade perdida. Para isso, então, eles usaram duas aeronaves, a Cessna K2 e a Cessna 210L Centurion. E a bordo desses dois aviões estava o CEO da Daquila e uma pesquisadora, beleza? A Cessna K2 estava equipada com uma tecnologia chamada LIDAR, uma tecnologia de detecção e alcance de luz, que consegue assim facilmente entrar na vegetação sem ter que desmatar a floresta. E aí que essa tecnologia acaba criando mapas detalhados de toda a superfície que é analisada. E o outro avião, galera, seguiu o mesmo percurso do primeiro, mas estava ali apenas para capturar fotos e vídeos, bem detalhadas. E aí nas imagens registradas, perceberam que tinha uma parte da floresta que estava cheia de linhas retas muito bem desenhadas. E aí que no final de tudo, a empresa Daquila afirmou que isso provavelmente é a cidade perdida de Ratanabá, seus túneis e tudo mais. Nessa matéria, então, eles revelaram ter encontrado essa suposta cidade perdida e, além disso, eles ainda contaram a história de Ratanabá. Como é que fizeram saber a história? Veio do... Você sobrevoou o bagulho. E aí você já descobriu a história, né? Tinha ali um manual de instrução. Só que, galera, depois que eles então fizeram essa publicação, contaram a história de Ratanabá e levantaram esse assunto, né, para a população, dizendo que havia de fato uma cidade ali na Amazônia, alguns cientistas, pesquisadores, historiadores, galera que trabalha sério mesmo, com fatos, tiveram que se pronunciar na internet dizendo que a história não é bem assim. Pra galera ficar esperta com essas histórias da internet. Isso porque, segundo a ciência, é bem inviável a existência de um local assim, com essas características que foram contadas nessa história. Então, afinal, ai meu Deus, a pergunta que não quer calar. A cidade de Ratanabá é real ou é falso? É verdadeiro ou falso? Realmente existe uma cidade perdida na Amazônia? Por que a gente não soube até hoje? Por que só agora que eles estão falando disso? Bom, galera, a verdade é que não tem verdade nessa história. Pelo menos a cidade não é verdadeira. Isso porque, logo de início, temos alguns equívocos na história. Isso porque, segundo a publicação onde dizia que a cidade tinha lá 450 milhões de anos, sei lá, né? Isso seria muito improvável, né, galera? Já que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. E o ser humano só foi aparecer muito depois disso, bem mais recente. Ou seja, não faz sentido há 600 milhões de anos existir uma civilização mega inteligente que construiu uma cidade tão gigante quanto essa. Naquela época nem existia ser humano, galera. Segundo o Worldometer, que é um site de contagens e estatísticas em tempo real, os humanos têm cerca de 300 mil anos. 300 mil, não é nem 1 milhão. Então, só levando essa informação em consideração, não faz sentido, né, há 600 milhões de anos ter existido uma civilização chamada Muril, lá na Amazônia, que nessa época tinha só bicho aqui na Terra. Sem contar também que a Terra foi mudando com os anos, a geografia era diferente. Tanto é que nessa época citada na história, há 600 milhões de anos, os continentes ainda eram uma massa única de terra, chamada Panótia, que ia começar a se separar. Pra vocês terem uma noção, nessa época a vida estava se desenvolvendo no mar, e a vida multicelular ainda estava começando a surgir. Estava ali nos primeiros passos ainda. Então é totalmente improvável que naquela época existia uma cidade super rica e futurista, construída por uma população que nem existia também, numa época que nem existia gente. Sem contar também que todas essas informações publicadas sobre Ratanabá não possuem nenhum registro ou pesquisa ou algo científico, né, para comprovar toda a história. E muito menos vínculos com instituições de pesquisa. Além disso, um dos cabeças do instituto já ficou famoso por contar uma outra história lá em 2010. Lembra do ET Bilu, galera? Busquem conhecimento! Que apareceu lá no mato e tal, um bichinho, né? Parecendo um fantoche. Pra quem não lembra, solta um pedacinho aí na tela. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento.
Pois é, galera, lá em 2010, um dos criadores dessa empresa disse que tinha contato com o ET Bilu, com um extraterrestre, e que tinha até conseguido uma entrevista pra TV, hein? Olha só. E é por isso então que algumas histórias divulgadas dessa empresa não têm tanta credibilidade. Sem contar que quando você afirma alguma coisa, ainda mais nessa magnitude, você tem que apresentar provas. Provas se existe, provas de como você chegou nessa conclusão, né? Tipo, como você descobriu essa cidade? Você estava navegando na Deep Web, achou lá? Achou Um link? É. Ou você estava escavando, encontrou algum pedaço da Papel, cidade, tirou um raio-x? Cadê as provas, mano? E também, galera, tem uma coisa. A instituição que divulgou a teoria da suposta cidade perdida De Ratanabá! não é uma instituição de pesquisa oficial. E é por isso então, galera, que se você aí tava acreditando em Ratanabá, pegue suas coisas e vá buscar ela lá no Amazonas. Porque segundo todas as pesquisas, cientistas e pessoas que entendem do assunto, essa história não passa de mais uma lenda aqui na internet. Mais uma cidade perdida, né? Só vai deixar de ser uma lenda mesmo quando comprovarem tudo isso. Leva a gente lá pra conhecer, Vai fazer né? um tour. Ué, Aí a gente pega um carro e cruza o mundo inteiro pelos de túneis. baixo, Poxa! vamos pra China. O cara é o Elon Musk, mano, do passado. Então, galera, mesmo que várias notícias estejam circulando sobre a Amazônia por aí na internet, essa de Ratanabá não tem nada pra considerar, beleza? Fiz até uma rima aqui pra vocês, bem ruim, mas é isso. Vocês viram aí que não tem nada que comprove essa história. E não é de hoje que a Amazônia é palco de várias lendas, seja com histórias de monstros, criaturas medonhas. Ou até mesmo de cidades e civilizações lendárias e perdidas. E isso não é à toa, né, galera? Pois estamos falando da maior floresta tropical do mundo, que também é muito famosa pela sua biodiversidade. Com uma área maior do que aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, Lá, galera, existem mais de 2.000 espécies de árvores e cerca de 30.000 espécies de plantas da América Latina. e por conta de tudo isso, desde sempre, muitas pessoas se interessaram por ela, seja pela fauna, pela flora ou até mesmo pelos segredos do passado que estão escondidos ali. E segundo o navegador espanhol Francisco Orellana, em 1542, ao cruzar os rios da região, ele teria ficado cara a cara com as guerreiras amazonas, bem parecidas com as da mitologia grega. Isso lá em 1542, o que acabou incentivando várias expedições para a Amazônia e várias outras histórias foram aparecendo. Existem pessoas que falaram que na Amazônia ficaram cara a cara com gigantes. De 16 palmos de altura, muito valentes e com muito ouro nas orelhas e narizes. Há um outro relato que conta que encontraram uma tribo de anões e também encontraram alguns indígenas que possuíam o pé ao contrário. Tipo Curupira. Curupira. Sem contar aqueles que dizem que já encontraram algumas pistas de que ali já existiu ou ainda exista uma cidade feita totalmente de ouro. E recentemente, galera, arqueólogos descobriram alguns sítios e cidades de civilizações pré-hispânicas na Amazônia. Usando um scanner acoplado em um helicóptero, pesquisadores detectaram assentamentos de até 200 km² de área, que podem ter pertencido à antiga cultura Casarabe. Ou seja, que existiam civilizações perdidas na Amazônia, isso é um fato. O que precisamos saber agora é se essas civilizações eram super avançadas, futuristas e se tinha tanto ouro assim como é dito. Ou será que essas histórias de ouro e riquezas eram só histórias para tapear os gananciosos? A Cidade Perdida Z. Percy Fawcett era um militar inglês que ficou mais conhecido mesmo no mundo inteiro como um explorador. Motivado pelas histórias como Atlântida e Eldorado, ele já havia se aventurado em vários lugares do mundo. E durante algumas dessas explorações pelo planeta, ele chegou a encontrar alfabetos desconhecidos e antigos e também algumas ruínas. E isso fez com que ele acreditasse que estava muito próximo de encontrar algo único, algo que a humanidade nunca havia visto. E durante as suas missões aqui na Amazônia, ele acabou tendo a certeza de que estava perto de encontrar uma civilização antiga bastante avançada. Ele tinha sido mandado para a Mata Brasileira com o intuito de mapear a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Em uma mata, galera, totalmente desconhecida para muitos. Apenas os nativos conheciam, né? Então, com essa missão de adentrar, explorar e redesenhar de uma forma mais precisa o mapa da América do Sul, Fawcett acabou vivendo e vendo muita coisa lá dentro da Amazônia. Coisas que vão desde animais exóticos nunca vistos antes, tribos amigáveis e outras nem tanto assim. Sem contar também que ele presenciou algumas coisas desumanas, né, galera? Como, por exemplo, ele presenciou a comercialização
comercialização de escravos indígenas, a exploração do trabalho de seringueiros e várias outras coisas do tipo. E quanto mais ele explorava a floresta, mais deslumbrado ele ficava com tudo que via. Sempre acreditando naquela ideia de que poderia haver um mistério ainda maior, um mistério que ele foi encarregado de solucionar. Sem contar que durante esse período, em 1911, Fawcett ficou sabendo que a cidade inca, Machu Picchu, tinha sido descoberta. E isso então deu ainda mais confiança de que ele estava no caminho certo, de que em breve ele também iria fazer uma grande descoberta. Então, depois de muitas viagens, inclusive para o Brasil, explorar milhares de quilômetros quadrados da Amazônia e encontrar alguns itens perdidos na floresta, ele tinha certeza que ali existia uma cidade perdida. Ele então, galera, chamou essa cidade de Z e dizia que ela poderia ter ligações com Atlântida ou até mesmo com a lendária cidade do Eldorado. Obcecado então em procurar e descobrir a cidade perdida, ele decidiu dedicar toda a sua vida a isso. Ele morava em outro país e ficava tipo anos viajando, só aqui, viajando. Aí ele voltava e falava, nossa, eu não achei nada, mas eu sinto que eu tô muito próximo. Eu vou voltar lá. Vou voltar. Só que, galera, ele precisava de provas, de algo concreto, que pudesse realmente confirmar a existência de alguma cidade perdida. Para ele ter certeza que não estava louco, ele queria encontrar realmente, mostrar que tudo aquilo não era coisa da cabeça dele. E então, galera, em 1912 ele acabou tendo acesso a algo que poderia ser crucial para sua história: o manuscrito 512. Esse manuscrito estava na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e era um documento datado de 1754 que descrevia uma cidade perdida recheada de ouro. Era uma carta escrita por um bandeirante que durante muitos anos buscou a mina de Muribeca, uma cidade com muito ouro e construções antigas. E segundo esse documento, essa cidade estaria perdida no interior do Brasil. Isso, galera, era tudo que Fawcett precisava para continuar a sua jornada. Falei que não tô louco, falei que não tô louco. Aí, ó, tem até um documento aqui, ó, tá tudo se encaixando. Então, em 1920, ele retornou para o Brasil para explorar a região da Chapada Diamantina. Mas a missão acabou fracassando logo no começo, por conta de fortes tempestades que atrapalharam a viagem na mata. E em 1925, ele decidiu fazer mais uma viagem, aquela que seria sua última viagem. Fawcett partiu junto de seu filho Jack, que tinha 17 anos na época, e também foi junto um amigo do filho, chamado Riley Rimmel. Eles teriam partido da região da Serra do Roncador, em direção ao Alto Xingu. Eles só partiram mesmo porque nunca mais voltaram. Depois disso, galera, depois de anos, outras expedições foram feitas para tentar encontrar algum vestígio do coronel. Porém, galera, todas sem sucesso. Incluindo até mesmo mais desaparecimentos nesse local. E em uma das suas últimas notícias, uma das suas últimas correspondências enviadas para sua mulher, antes dele desaparecer, ele pedia para que sua família não enviasse nenhum tipo de resgate caso ele fracassasse. Porque se ele, com a experiência que ele tinha, não voltasse, outros também podiam não voltar. Algumas pessoas acreditam que ele não voltou, pois ele realmente encontrou a cidade perdida Z e que estaria vivendo lá até hoje. E boatos ainda dizem que ele teria vivido durante décadas numa cidade subterrânea escondida sob a Serra do Roncador. Já outros preferem acreditar que alguma fatalidade aconteceu com eles, por isso que eles não voltaram. A história de Percy Fawcett fez tanto sucesso que lá em 1950, uma febre de expedições começou. Pessoas do mundo inteiro fizeram suas expedições até a Amazônia para encontrar os restos do coronel, ou até mesmo a cidade perdida que ele tanto falava. Porque se encontrasse os ossos ia falar, aí ó, não tem cidade. não tem cidade. E se não encontrar, pode ter cidade. Exatamente. E há quem diga ainda que Fawcett foi a maior inspiração para a criação de um dos maiores ícones da exploração no mundo dos filmes, o famoso personagem Indiana Jones. E lembra que a gente falou que várias expedições foram feitas, mas todas sem sucesso? Pois é, em 1951 aconteceu uma coisa bem interessante. Alguns índios Calapalo teriam levado Orlando Villaboas ao local onde teriam sido enterrados alguns ossos de estrangeiros, que poderiam ser os de Fawcett, do seu filho e do amigo do seu filho. Porém, quando a família de Fawcett descobriu essa história de que a ossada de Fawcett havia sido encontrada, ela negou tudo. Um filho mais novo que não foi na expedição viajou posteriormente até o local para poder analisar a ossada e disse que aqueles ossos não eram deles, que não era o seu pai ali. Talvez para não acabar com tudo aquilo que seu pai tinha construído e manter todo esse mistério ainda vivo. Então, depois disso, galera, a procura pelos restos do coronel acabaram ficando mais importantes do que a busca pela própria cidade perdida. E além das pedras preciosas e riquezas, Fawcett buscava mesmo uma conquista que lhe desse fama mundial. E no final, galera, não sabemos se ele conseguiu encontrar ou não a sua cidade perdida, mas mesmo assim acabou ganhando a tal fama mundial que ele queria, se tornando uma lenda para sempre. Além de também ter incentivado várias pessoas em fazer aventuras e expedições, e também sua história incentivou a criação de um filme chamado A Cidade Perdida Z. A cidade do ano 3000.
Hoje ainda vamos contar para vocês mais uma história de uma cidade lendária super avançada, tecnológica e até mesmo fantasma. Essa lenda fala de um avistamento de uma civilização encontrada em uma região chamada Triângulo da Amazônia. Esse triângulo fica entre a cidade de Santarém, no Pará, ligando a Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, formando assim um triângulo. Segundo os boatos, nessa área existe uma cidade tecnológica e ultrafuturista, tendo prédios e construções cilíndricas brilhantes e também com algumas pirâmides. além de edificações com formato de cúpulas e estradas em espiral. Os relatos contam sobre um domo translúcido que cobria toda a área, escondendo o local. Como se fosse uma verdadeira Wakanda nas florestas brasileiras, galera. Tá, mas se essa cidade está escondida, né, se ela é tipo um Wakanda, quem que encontrou ela? Quem relatou ter visto ela? Alguns pilotos que sobrevoaram aquela região relataram que a cidade simplesmente aparece do nada. Como se realmente fosse uma cidade fantasma do futuro, com uma arquitetura nunca vista antes. Por isso ela foi chamada de cidade do ano 3000, porque a tecnologia de lá seria muito superior à que temos hoje em dia aqui. É claro, galera, que não houve nenhuma confirmação ou prova de alguma história dessa, né? Eu vi num site dizendo que um voo da Varig em 1976, o piloto relatou que viu OVNIs e tudo mais, e aí depois ele viu essa cidade aparecendo. Aí eu não sei se é essa mesma história ou se é um outro piloto, contou uma outra história dizendo que em uma das suas viagens ele viu uma pista de pouso aparecendo do nada, chamando ele pra pousar. Tipo, como se fosse uma pista perfeita, tá ligado? Aí ele falou, mano, tá. Aí foi descendo, do nada começou a bater nas árvores e aí subiu de novo. E todos esses boatos causaram muitas intrigas, até porque essa área do Triângulo da Amazonas é bem conhecida por ter vários relatos de OVNIs. Ou seja, tem pessoas que não acreditam nessas histórias, mas tem muita gente que acredita que alguma coisa está escondida ali naquela região. E nos vemos no próximo vídeo, galera, neste mesmo canal, neste mesmo horário, beleza? Isso tudo, pessoal. Valeu!